Então agora vamos falar sobre as funções ANSI e a tabela ANSI, né? O que é essa tabela ANSI, né? Você já deve ter ouvido falar na tabela ANSI. Basicamente, é um sistema de identificação usado para uma variedade de dispositivos de comutação, incluindo relés de proteção, tá? Isso aqui é a definição. Mas basicamente o que é a tabela ANSI, tá? A tabela ANSI basicamente é uma tabela, né, que foi criada, né, concebida através da norma ANSI, que basicamente padronizou todos os códigos para uma função, né, de proteção e alguns dispositivos e equipamentos que são utilizados, tá? Para que todo mundo fale a mesma língua, para que todo mundo entenda qual é a função de sobrecorrente e represente da mesma forma. A função ali de proteção de distância represente da mesma forma, o disjuntor represente da mesma forma, para padronizar esses diagramas, né, esse projeto, né, relacionado à proteção. Então, a codificação ANSI, né, fornecida pela tabela, basicamente, ela é dada através de um número, né, do dispositivo, né, o número da função de proteção, que basicamente vai de 1 a 94, né, com funções definidas. Os números de 95 a 99 eles estão em aberto, né, para alguma outra função ou componente que apareça, né, você pode usar isso para identificar. E eventualmente, né, dependendo do escopo aí da função requerida, pode ter uma letra também como essas aqui, né? Por exemplo, a letra N seria relacionada a uma proteção de neutro, por exemplo, 50N, 51N são proteções de neutro. O G é ground, né? Ou seja, relacionado à terra, falha de disjuntor, transformador e assim sucessivamente, né? Cada tabela, né, cada letra dessa ela vai ter uma função específica ali na codificação, né? Ela vai remeter a alguma coisa, né, que pode ser ao neutro, ao aterramento, à falha do disjuntor, ao transformador, ao barramento. Isso aí vai depender do esquema de proteção, tá? Então, a tabela ANSI, basicamente é essa tabela aqui, ó. Ela está disponível aí em qualquer site, você botar no Google, você vai achar diversas tabelas ANSI aí para você dar uma verificada, ler, entender como é que funciona. Basicamente é uma tabela, ela é bem direta, tá? Ela tem um número aqui, ó, o código aqui, a numeração sequencial, e aqui ela diz o que é. Então, por exemplo, número 1 é um elemento qualquer, né, principal. O número 6, dispositivo de partida, tá? O número 10 é uma chave comutadora. Então, isso aqui, ó, você pode usar nos seus diagramas aí, tá? Isso aqui não vale somente para subestações, tá? Você pode usar em diagramas de comando, em baixa tensão. Você pode usar em qualquer escopo aí de serviço que você for fazer um diagrama ou algo do tipo, você pode usar essa codificação aí, tá? Mas em termos de proteção, né, em termos de função, vou falar sobre algumas funções aqui que são mais conhecidas, que são mais utilizadas aí pelas concessionárias, tá? E pelos projetos em geral de proteção, tá? Primeira função dessas é o relé de distância, é a função 21. Relé de distância, né, a função 21 é muito utilizada em proteção de linhas de transmissão, né, linhas de grandes distâncias, e aí você faz o ajuste da proteção através da impedância da linha até o ponto de defeito, tá? Você monitora a tensão da linha, pega a corrente da linha também, pela lei de Ohm você vai ter a impedância da linha, tá? Então, essa proteção, né, a proteção de distância, ela mede essa impedância até o ponto de defeito. Isso é muito útil na proteção de linhas de transmissão. Isso garante uma boa coordenação e até a localização de defeitos, tá? Você sabe a impedância da linha até um determinado ponto, né? Existe um cálculo que é feito para pegar a atuação, né, ali do relé, você verifica a impedância até ali e como a impedância da linha é dada basicamente em 1 ohm por quilômetro vezes o comprimento, aí você consegue fazer essa associação e localizar o defeito, tá? Então a proteção de distância é muito utilizada em linhas de transmissão, pode ser utilizada também em linhas de 69 kV, distribuição, isso varia muito com a concessionária, tá? Isso varia muito do que se precisa para aquela linha, né, aquela proteção específica. Uma outra proteção, que essa é muito comum, tá? Eu diria que talvez é a segunda proteção mais comum. Na verdade, são duas proteções aqui, né? Proteção de sobretensão e a proteção de subtensão. Subtensão
é denominada pelo código 27, sobretensão pelo código 59, né? São proteções interessantes, proteções que são bem simples de ajustar, né? São proteções relacionadas à falta de energia, distúrbios no sistema, né? Efeito capacitivo, né? Que gera a elevação de tensão em linhas de transmissão, né? Barramento de subestações e até em curto-circuito, tá? Principalmente em sistemas onde não tem o neutro disponível, né? O neutro aterrado, onde se gera uma corrente de curto-circuito alta, a proteção pode ser feita através da tensão, né? Pelo desequilíbrio de tensão, as sobretensões que acontecem no sistema, tá? Então essa proteção aí, junto com a de sobrecorrente, né, que a gente vai ver, acho que essas duas são as mais comuns, né, que toda concessionária usa essas duas proteções, tá? E essa aqui é a direcional de potência, né, número 32, que é basicamente quando a gente tem um sistema de geração auxiliar, né? Eu tenho aqui uma usina de geração ao diesel ou uma usina fotovoltaica e ela impede aqui a motorização do gerador, né? O sentido da corrente aqui no gerador, ele tem que ser para a alimentação das cargas. Caso aconteça algum problema e essa corrente se inverta, ela pode atuar, né, a proteção 32, da mesma forma que ela pode impedir a injeção da potência do gerador na rede da concessionária, tá? Que esse sistema de geração interna aqui, ele é feito para essa corrente vir para cá e ela ser consumida pela carga, tá? E caso aconteça dessa corrente vir para a rede da concessionária, essa proteção ela pode atuar também. Isso vai depender da filosofia da proteção, níveis de ajuste, tá? Mas basicamente ela atua dessa forma. A proteção de sobrecorrente instantânea é uma das mais comuns, né? Junto com a 51. Sobrecorrente instantânea basicamente é aquela proteção que a gente vê ali desde a baixa tensão, tá? Você tem ali uma corrente onde a gente faz o ajuste e aí se essa corrente supera o valor de ajuste, a proteção vai atuar. Ela é denominada ali pela codificação 50 e o tempo de atuação dessa proteção é praticamente zero, tá? O ΔT a gente considera zero, inclusive quando faz estudos de proteção, tá? Então é uma proteção que é uma proteção de corrente, né, para correntes elevadas. O tempo de atuação é muito baixo, praticamente zero. Já a proteção 51 ela tem a mesma filosofia, né, da proteção 50, ou seja, a gente ajusta um valor. Caso o valor da corrente supere o valor de ajuste, a corrente vai atuar. Só que a atuação dessa proteção é através de uma temporização, né? Ela obedece uma curva, geralmente, né? Pode ser uma curva que é uma curva de tempo inverso, tá? E aí existem alguns tipos de curva de tempo inverso, mas ela obedece a temporização. E aí quanto maior a corrente, menor é o tempo de atuação da proteção. Essa proteção aqui também pode ser de tempo definido, né? Ou seja, eu posso ajustar lá no relé quantos segundos, né? Qual é o tempo que eu quero que essa proteção atue, tá? Existem essas duas formas, né? Tempo inverso e tempo definido. E aqui é o disjuntor, tá? O código do disjuntor é o número 52. Então, quando você for fazer o diagrama, você vai representar o disjuntor pelo número 52, tá? É o código desse equipamento em diagramas aí que a gente representa. Aqui é a proteção direcional, tá? Essa proteção é muito útil quando a gente precisa direcionar, né, a proteção de sobrecorrente, tá? Porque a proteção de sobrecorrente 50 e 51, ela vê para trás e para frente, né? Ela é bidirecional. Já a proteção de sobrecorrente é quando a gente quer limitar o sentido de atuação da proteção. Eu quero que ela enxergue ou para frente ou para trás. Então a gente usa o relé 67, tá? Isso é muito comum em sistemas em anéis, onde eu preciso garantir que a proteção aqui da linha ela enxergue dentro da linha de transmissão. Então essa proteção ela deve olhar para frente. Então eu direciono essa proteção a olhar para frente com o auxílio do relé 67. E essa aqui é a proteção de frequência, né, número 81, que pode ser 81 over, né, que é a sobrefrequência, ou 81 under, né, que é representada por 81U, que é uma subfrequência. Isso aí é quando a gente precisa fazer uma proteção em relação à frequência, né, geralmente quando a gente tem geração envolvida. É a proteção de frequência. A 87 é a proteção diferencial, tá? A proteção diferencial é aquela onde a gente pega a corrente de um lado, corrente de outro, né? E aí eu protejo determinado dispositivo, equipamento, uma linha, o que for. Mas no caso aqui, ó, de um transformador, eu pego a corrente de um lado do transformador, pego a corrente do outro lado do transformador,
comparo essas duas correntes aqui e, caso essas correntes sejam diferentes, a corrente faz atuar aí a bobina de operação do relé diferencial. Tá? Então, a proteção diferencial, para qualquer situação, basicamente é uma comparação entre duas correntes diferentes. Tá? Uma corrente de entrada e uma corrente de saída. Tá? Aqui é um transformador, podia ser uma linha de transmissão, podia ser um barramento, aí pode ser qualquer coisa. Essa é a filosofia da proteção diferencial. E aqui é uma chave seccionadora, tá? Que assim como o disjuntor, a seccionadora tem uma codificação e pode ser representada pelo número 89, tá? Então essa é a tabela ANSI, tá? Essa tabela que você vai usar como referência para proteção. É nela que você vai consultar se você quer saber o número da proteção de sobrecorrente, de sobretensão, subtensão, proteção de frequência, proteção direcional, check de sincronismo, desbalanceamento de fase. A proteção que você quiser, você vai com o auxílio da tabela ali para saber qual é a codificação. Tá? Nessa tabela ela reúne aí todas as proteções disponíveis que você pode usar de acordo com sua filosofia. Tá? Se tratando de projetos de subestações, as proteções usadas elas podem ser diversas. Tá? Cada concessionária ela vai ter a sua filosofia de proteção. Por exemplo, a CEMIG, para consumidores aí que se conectam na alta tensão, a única função, as únicas funções exigidas por ela são as proteções 50-51, né, ou seja, sobrecorrente de fase 50-51N e proteção de frequência, né, 81 under, tá? Ou seja, proteção de subfrequência, tá? Ela exige que os IEDs tenham no mínimo essas proteções. E aí, é claro que pode ser implementado proteção diferencial, pode ser implementado direcional de potência, tá? Principalmente se tiver gerador, tá? Aqui eu estou falando num consumidor sem geração, tá? Mas ela exige essas três funções, tá? Muitas subestações costumam utilizar diferencial de tráfego, né? Ou seja, 87T. Algumas também instalações, algumas concessionárias consideram aí a proteção de distância para suas linhas de distribuição. Isso varia muito de concessionária para concessionária, tá? Então, vamos agora para a próxima aula, onde a gente vai começar a entrar um pouco mais nas funções de proteção.